Olá, amigos, bem-vindos a mais uma Pílula do Caminho, Verdade e Vida. Essa é uma iniciativa da Associação Médico Espírita de São Paulo e para mim é uma grande honra poder fazer parte desse trabalho. A gente está lendo esse livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que se chama Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai ler o capítulo 44, O Cego de Jericó. Mas antes, eu gostaria de fazer uma prece solicitando autorização para darmos início a esse trabalho, que nós possamos ser ajudados e que possamos fazer um trabalho onde todos nós possamos tirar proveito desses ensinamentos. Assim, pedimos permissão para dar início a esse trabalho, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom, capítulo 44. O cego de Jericó. Dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Isso é uma citação do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41. E o Emmanuel segue o texto. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da nossa vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Bom, é muito interessante essa passagem, porque quando a gente lê a passagem, não nos parece que tem um ensinamento tão grande assim, pelo menos foi a minha interpretação no primeiro momento. E aí, vendo essa explicação de Emmanuel, nossa, isso é muito rico, né? Então, é como alegoria, como metáfora que Jesus usava para os ensinamentos, né? Bom, então, como eu li direto, gostaria de ler novamente, fazendo pausas e comentando, né? Então, capítulo 44, o cego de Jericó. Dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. Bom, aí o Emmanuel segue. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Então, imagina uma situação: Jesus estava entrando em Jerusalém e esse senhor cego, percebendo a movimentação da multidão, pergunta a alguém: o que está acontecendo? E aí ele responde: é Jesus de Nazaré. E aí ele já tinha conhecimento dos feitos de Jesus, não é? E aí ele ficou louco, ele começou a gritar: misericórdia, Jesus, filho de Davi, misericórdia. E isso incomodava as pessoas que estavam em volta. E tanto que as pessoas começaram a falar: cala a boca, fica quieto, para de tanto resmungar, não é? E Jesus, ouvindo a rogativa,
pede que tragam o cego até ele, né? Bom, e aí continua o texto, né? Bom, irritam-se os populares em face de tão incessantes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe as súplicas, aproxima-se dele e interroga com amor. E aí que Jesus faz a pergunta: que queres que te faça? É uma pergunta simples. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Né? Para você, o que queres que eu te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. Então, quando Jesus se aproxima do cego, né, e ele não enxerga, ele pergunta, ele se sente na presença de Jesus, que era aquela pessoa que fazia tantos milagres, que promovia tantas curas, né? Ele diz aqui, o dispensador dos bens divinos, e recebendo a liberdade que Jesus lhe deu, ou seja, fazendo a ele a pergunta, ele pede, ele responde apenas isso, ele faz uma pergunta simples: Jesus, Senhor, que eu veja. E a gente pode ser induzido a pensar nesse cego como uma pessoa que é privada da visão e quer recuperar a visão. E acabou a interpretação. Mas a interpretação dessa passagem de Jesus, ela pode ser muito mais ampla, como segue explicando Emmanuel. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Quer dizer, a gente, de uma certa forma, também se iguala a esse cego, na medida em que a gente não consegue enxergar a verdade, na medida em que a gente não consegue enxergar e interpretar com clareza as coisas que importam à nossa evolução. E ele segue: mergulhados na carne ou fora dela, ou seja, encarnados ou desencarnados, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Olha só que profundo esse parágrafo, né? Então, a vida nos chama, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, ou seja, a gente é instruído, a gente tem trabalho esperando por nós, a vida nos chama, não é? E mesmo assim, mas permanecemos mesmo assim indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Então, a nossa evolução moral é o que nos compete fazer ao longo de toda a existência, não é? É para isso que a gente foi criado. A gente foi criado simples e ignorante, e nos compete atingir a angelitude, ou seja, a elevação moral e intelectual. Mas muitas vezes, apesar de todas as oportunidades, apesar de todos os sinais, a gente simplesmente não consegue ver. E dessa forma, a gente se comporta como um cego esmolando, né? É bem interessante essa passagem. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, então imagina, você diante do Cristo, o que você pediria, né? Aí ele diz: além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, então a gente se sente injustiçado, a gente se sente contrariado, ninguém nos entende, não é? O mundo está contra nós, né? E isso nos induz à indiferença. É muito raro, nessa situação, sabermos pedir sensatamente. O que a gente pediria se a gente tivesse a oportunidade de encontrar com o Cristo nesse momento? Para e pensa. O que você pediria para Jesus se ele chegasse para você e te perguntasse: o que queres que te faça? Alguns de nós pediriam fortuna, pediriam para ganhar na Mega Sena. Alguns de nós pediríamos bastante saúde. Alguns de nós pediríamos saúde para um familiar adoecido. Alguns de nós pediria um carro novo, enfim, um monte de coisas que na verdade, não encerram a verdade em si, não é? Porque essa coisa do materialismo, aqueles que pensam em pedir dinheiro, vida mais tranquila, vida mais fácil, estão pensando em coisas materiais, que são efêmeras. Essas coisas materiais conquistadas nessa encarnação, elas ficam nessa encarnação.
O que sobrevive a uma encarnação é a nossa essência, é o que somos efetivamente em espírito, não é? E dessa encarnação a gente não leva nada. Então, qual é a importância real, efetiva, que tem os bens materiais? E eu não estou dizendo aqui que é para a gente fazer voto de pobreza e abrir mão de todas as facilidades que a gente tem na vida, se é que as temos, não é isso. Mas a gente não pode estar focado a nossa vida inteira num materialismo insensato. Essa é a mensagem, né? Bom, por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Então, se em algum momento a gente se vê de frente a frente com o Cristo, frente a frente com Jesus, o que a gente pediria? Não é necessário volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Isso encerra tudo o que a gente precisa, a capacidade de ver com a exata compreensão de tudo que se nos apresenta no caminho evolutivo. E ele continua, na conclusão, não é? Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, essa é uma rogativa bastante conclusiva, não é? No fim das contas, é isso, né? Eu vou ler de novo esse pedacinho final, que eu acho que é muito importante, e resume tudo que a gente falou até agora, né? Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Bom, meus amigos, esse era o texto de hoje. Eu espero sinceramente que todos tenham entendido, que todos tenham aproveitado e que desperte uma reflexão em cada um de nós a respeito do que estamos fazendo, de como estamos conduzindo a nossa vida, não é? Qual é o caminho que a gente está tomando, né? Acho que essa é a grande função desse texto de Emmanuel, dessas pílulas que a gente vem estudando aqui. Bom, agradeço a oportunidade de trabalho que o plano espiritual me concede. Espero continuar nessa trilha de evolução, podendo cooperar o máximo possível para a minha própria evolução e para a evolução de todos aqueles que estiverem próximos, se dispuserem a ouvir essas palavras, esses ensinamentos. Agradeço a oportunidade, peço permissão para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, é isso. Eu espero revê-los na próxima pílula do Caminho Verdade e Vida. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.